A Beatriz está perguntando. No exercício 1, fala para fazer um gráfico para representar os dados, mas não entendi quais dados é para usar. Vamos ver o exercício 1, então. Quer-se estudar o número de... os dados estão aqui, Ana Beatriz, ó. 0 erros, você tem 25 páginas. 1 erro, você tem 20 páginas. Então, você tem 25 dados 0. Depois, você tem 20 dados 1, 3 dados 2, 1 dado 3, 1 dado 4. Então, se você olhar nos seus dados, você tem isso aqui, ó. Oi, professora, aqui ele pede para calcular a média, a mediana, depois desvio o padrão. Aí eu fiz. Então, você Mas tem... o exercício bem, ele fala para fazer o gráfico, é padrão. Então, ó, se você tem os dados aqui, ó, né? Você tem isso aqui, ó. Você tem, então, ó, zeros dados, você tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25 vezes. Depois você tem 1, 1, 1, 1, 1. Você tem isso aqui 20 vezes. Isso. Aí você tem 2, 2, 2, 3 vezes. E depois você tem 3 e 4 uma vez cada. Então, esses são seus dados. Então, calcular média e desvio padrão é fácil. Como é que é calcular média? 0, 0, 0, mais 1, 25, 20 vezes, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4. Então, a média é fácil, né? A média vai ser 0, mais 20, mais 6, mais 3, mais 4. Dividido por, você tem 45, mais 5, você tem 50 dados. Então, a média vai ser 29, 33, 33 dividido por 50 dá 66 dividido por 100. Peraí. 26. É isso, né? Dividido por 50. Então vai ser 0,66, né? Se eu não errei as contas aí, dá 0,66. Então você tem em média 0,66 erros por página. Tá? O desvio padrão, você vai pegar cada dado, subtrair da média, então você vai pegar 0 menos 0,66. Então, o desvio padrão. Primeiro calcula a variância, né? 0 menos 0,66 elevado ao quadrado vezes 25 dados, mais 1 menos 0,66 elevado ao quadrado vezes 20, mais 2 menos 0,66 elevado ao quadrado vezes 3, mais 3 menos 0,66 ao quadrado, mais 4 menos 0,66 ao quadrado, certo? Aí divide tudo por 50, porque eu tenho 50 dados. Aí calculo o desvio padrão, que é a raiz da variância. E aí ele quer que você construa um gráfico. Que gráfico que você pode usar? Você pode usar tanto histograma, como você pode usar boxplot. Eu gosto de usar mais boxplot. Agora que a gente já sabe boxplot, eu prefiro usar boxplot para representar esses dados. Então, como é que seria? Eu preciso calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil, então se a gente olhar aqui, quem que é o primeiro quartil? É o 25. Então esse aqui é o percentil. Meio sobre 50, 1,5 sobre 50, 2,5 sobre 50. Então esse aqui vai ser o 24,5 sobre 50. Quem que vai ser o percentil? Vai ser o 12,5 sobre 50, né? O 12,5 sobre 50 é zero. Então, o 12,5 sobre 50, que é 25%, vai estar aqui, é zero. Oh, desculpa, eu não estou mostrando a lousa. Então, ó, aqui, ó, meio sobre 50, 1,5 sobre 50, 2,5 sobre 50, 24,5 sobre 50. O 12,5 sobre 50, que é o 25%, está aqui, ó.
Bom, mas todos aqui são zeros, então eu sei que o meu primeiro quartil é zero. Quanto que é o segundo quartil, a mediana? A mediana são 50 dados, eu quero o 25º e o 26º. O 25º é zero, o 26º é 1. Então a minha mediana é 0 mais 1 dividido por 2, que é meio. Então a minha mediana é meio, né? Porque o 25º está aqui, o 26º está aqui, né? Então a minha mediana vai estar aqui entre 0 e 1, que é a média dos dois, que é meio. Aí eu quero 75%. 75%, olha, esse aqui é o 25,5 sobre 50. Esse aqui é o 45, então 44,5 sobre 50. 44,5 sobre 50, né? Você não ouve isso aqui, né? É 4. 44,5 sobre 50 vai dar 89%. Então, 75% está aqui, ó. 75% é 1. Então, o meu 75% aqui, ó, vai ser 1 também. Então, o terceiro quartil também é 1. Pronto, já tem o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana. O menor dado é 0, o maior dado é 4 e construo o box plot. Então, eu prefiro construir o box plot, né? Então, nesse caso, o box plot ficaria assim, ó. Você pode colocar 0, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro dado é 0, então você pode construir um box plot assim, ó. A mediana também é 0, desculpa, o primeiro quartil é 0, aí você colocaria o box aqui, né, porque o terceiro quartil é 1, o primeiro quartil é 0, e o último dado é 4. Então, e a mediana é meio. Então ficaria um box plot assim, ó. Ele não tem a costeleta de baixo, porque a costeleta de baixo e o primeiro quartil são iguais, né? O menor dado e o coisa. E aqui é o terceiro quartil é 1 e o maior dado é 4. Então seu box plot ficaria desse jeito aqui. Esse seria o box plot desses dados. Eu prefiro representar pelo box plot, mas se quiser fazer um histograma, mas é que é pouco dado, né? Quer dizer, os valores dos dados são poucos, né? Então o histograma não vai ficar legal. Então eu prefiro fazer o box plot, que fica legal. Tá bom? Tudo bem, Ana? Ok. Professor, Sim. mas não também que você falou que podia fazer o histograma? Como é que é? O histograma seria para representar a média também, e a mediana e o padrão, ou eu faço como fiz, por exemplo, na primeira lista? Não, Eu tinha categorizado, histograma. e depois eu fui apresentando os dados com a sequência. Não, histograma você não usa média, não usa nada. Histograma você só categoriza os dados, as caixinhas e faz as caixinhas, só isso, e a altura das caixinhas. Histograma não usa nenhuma medida calculada, só usa as caixinhas, né? Não usa nenhuma medida de tendência central ou de dispersão, que foram as que a gente aprendeu agora. Mas se quiser fazer histograma, pode. Eu prefiro fazer box plot quando eu apresento dados quantitativos. Eu acho que o box plot é o melhor dado, é o melhor gráfico que tem para representar dados quantitativos, tá bom? Tem o gráfico de barras, de média com barras, que também é muito usado, mas esse a gente não aprendeu ainda. Talvez a gente... Não, vocês vão aprender inferência só, aqui vocês não vão aprender não. Porque precisa de uma coisa que chama intervalo de confiança. E a gente não vai aprender isso aqui, né? Então, é melhor fazer só o box plot para dados quantitativos. Eu prefiro.
Mas quem quiser fazer histograma também pode. Histograma é mais para a gente calcular a distribuição de probabilidade depois, quando a gente tiver que dizer qual é a distribuição de probabilidade de um conjunto de dados, a gente faz histograma, porque é o histograma que vai permitir já ajustar a distribuição de probabilidade. Mas é um gráfico possível, tá bom? Obrigada. Está perguntando sobre a 5. Então vamos ver qual é o exercício 5, Juliana. Ah, tá. A gente já fez um rascunho do exercício 5, Juliana. Eu vou mostrar aqui para você, porque acho que você ainda não estava nesse horário. Então vou mostrar para você aqui o exercício do rascunho que a gente fez no exercício 5. Aqui, tá? A gente pegou só os primeiros dados lá, né, que já estava em ordem crescente, 2, 2, 3, 10, 13, 14, 15 a 22. Aí a gente colocou os percentis de cada dado. Então, como que a gente coloca os percentis de cada dado? Pega a ordem do dado, esse aqui é o primeiro dado, subtrai meio, então 1 menos meio dá meio, e divide pelo total de dados. Então, esse é o percentil meio sobre 50, que dá 1%. Esse aqui é o percentil 1,5 sobre 50, 2,5 sobre 50, e assim vai. A gente colocou o percentil de todos eles, tá? Aí você quer o primeiro quartil. O primeiro quartil é o percentil 25%. Então a gente viu, ó, que 12,5 sobre 50 dá 25%, dá 0,25, que é 25%. Então a gente já achou o primeiro quartil. Ó. O primeiro quartil é o número 20. A gente queria o percentil 15% lá. Aí a gente veio procurar e viu que 7,5 sobre 50 dá 15%. Então, o número 15 é o percentil 15%. Aí eu dei um outro exemplo. Eu falei, e se a gente quisesse o percentil 8%, que não tá, porque esse aqui é o percentil 7%, 3,5 dividido por 50 dá 7%, 4,5 dividido por 50 dá 9%. Então, o percentil 8% está aqui no meio desses dois dados. Então, e se eu quisesse saber quanto que vale o percentil 8%, eu chamaria ele de x. Então, eu faria aquela regrinha de 3. Ó, essa distância de 10 até x é x menos 10. Então, x menos 10 está para a distância total 13 menos 10, assim como o percentil 8% está para 7%, então essa distância aqui, 8 menos 7, está para 9 menos 7. Então ficaria x menos 10 está para 13 menos 10, assim como 8 menos 7 está para 9 menos 7. Então aí a gente fez essa regrinha de 3, ó. X menos 10 está para 13 menos 10, assim como 8 menos 7 está para 9 menos 7. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, né, eu descobri que x vale 11,5. Então o percentil 8% é 11,5. Então, o valor do percentil 8% é 11,5. Então, você calcularia o percentil 8%. E aí você faz agora para todos os restos. A mediana, o 75%, o 80%, que é o que ele quer. Então, você vai seguir esse mesmo tipo de raciocínio para o resto dos dados que ele está pedindo lá, dos valores que ele está pedindo. Tá bom? Deu uma clareada, Juliana? Entendeu? Obrigado. Então, tá bom. A Ana Beatriz está dizendo que não entendeu a 12D. Vamos procurar a 12D então. Bom, o que acontece com a média, mediana e o desvio padrão? Esse exercício é muito interessante porque a gente só precisa pensar, não precisa fazer conta nenhuma, tá, pessoal? Eu gosto de exercício que faz a gente só pensar ao invés de fazer conta. Então, ó, o que acontece com a média, mediana e desvio padrão quando todos os dados é multiplicado por 2? Ora, se todos os dados é multiplicado por 2, todos eles dobram de valor. Então, a média também vai dobrar de valor, a mediana também vai dobrar de valor, e se todos os dados vão dobrar de valor, então a média dobrou de valor e cada dado dobrar de valor, dentro daquele parênteses que vai no quadrado do cálculo da variância, vai aparecer os dados multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Vai ficar 4, quando tira a raiz para o desvio padrão também vai aparecer um fator 2.
Então, todos eles serão multiplicados por 2. Quando você soma 10 a cada observação, a média soma 10, a mediana soma 10, mas o desvio padrão permanece inalterado. Por quê? Porque dentro do parênteses, lá no cálculo do desvio padrão, vai a média, o dado menos a média. Se o dado somou 10 e a média somou 10, na hora que você subtrair um do outro, esse 10 vai embora. Então o desvio padrão continua exatamente o mesmo que no item B. No item C, quando você subtrai a média geral de cada observação, vocês vão ver que a nova média é zero, né? Por quê? Porque você subtrai a média geral de cada observação, o que você vai ter? Você vai ter a nova média vai ser subtraído também de x barra, então a nova média é zero, né? Porque cada dado é subtraído da média, então a média também vai ser subtraída dela mesma, então a nova média é zero. A mediana, como nem sempre ela é igual à média, ela vai dar um valor qualquer, que é a antiga mediana menos a média. Então vai dar um valor qualquer que é a mediana antiga menos a média. E o desvio padrão? O desvio padrão ele vai ficar sendo igual. Um novo dado você vai subtrair da média, então a nova média vai ser zero, tá? Então você vai ter a mesma coisa, o desvio padrão não vai mudar, né? Porque o novo dado vai ser dado menos a média. A nova média é zero, então vai ficar dado menos a média menos zero, dá dado menos a média. Então dentro do parênteses vai continuar sendo dado menos a antiga média. Então o desvio padrão não muda no item C, né? Não muda o desvio padrão. Agora, se você pega e subtrai x barra e divide cada observação pelo desvio padrão, então um novo desvio padrão, que continuou, que era o mesmo, agora dividido pelo desvio padrão mesmo, desvio padrão dividido pelo desvio padrão vai dar 1. Né? Então um novo desvio padrão vai ser 1. Tá? Então a resposta do item D é: a média continua sendo zero, porque subtrai x barra e dividir pelo desvio padrão. Quando você subtrai x barra, já dá nova média zero. Dividir por desvio padrão, zero. Dividido por qualquer coisa, continua sendo zero. Então a nova média continua sendo zero. Mas o desvio padrão que não tinha sido alterado, agora dividindo pelo desvio padrão cada dado, o novo desvio padrão vai ser o antigo dividido pelo desvio padrão também. Só que o antigo continuava sendo igual, então desvio padrão dividido por desvio padrão, o novo desvio padrão vai dar 1. Né? Então isso daqui, se você fizer umas continhas, você vai ver que dá 1 novo desvio padrão. Então isso aqui é para a gente pensar um pouco, fazer umas continhas e ver o que vai acontecer, mas a resposta você vai ter que justificar já é essa. Ó. Aqui é tudo multiplicado por 2, aqui é somado 10 na média, na mediana, e o desvio padrão não se modifica. Aqui a nova média é zero e o desvio padrão não se modifica, e a mediana é a mediana de menos x barra. E aqui a nova média é zero, aqui no item C a nova média também é zero. Aqui a nova média é zero, a nova mediana é a antiga mediana menos x barra dividido pelo desvio padrão, e o novo desvio padrão aqui na D é 1, vai dar 1. Né? Nós vamos usar essa relação, cada dado menos x barra dividido pelo desvio padrão, quando a gente for estudar a distribuição normal, é o último assunto, um dos últimos assuntos lá do nosso curso, lá no final. Nós vamos usar essa transformação aí, cada dado menos a média dos dados dividido pelo desvio padrão dos dados, porque a gente quer justamente um conjunto de dados que tenha média zero e desvio padrão 1, tá? Que é o que a gente vai fazer utilizando esse item D aqui, mas isso lá no final do curso, tá bom? Então pensa um pouquinho, minha Beatriz, pensa um pouquinho nisso daí, tá? Mas as respostas eu já te dei, aí é só você pensar um pouquinho como que vai acontecer essas coisas aí, tá?
Beatriz, se você quiser pegar um conjunto de dados, 2, 3, pega, sei lá, com 5 dados, tá? E pega dados bem discrepantes, assim. 2, 4, 5, 5, 6, por exemplo. 2, 4, 5, 5, 6, tá? Que a média não seja igual à mediana. Pega um conjunto de dados que a média e a mediana sejam diferentes. Aí depois você multiplica todos eles por 2 e calcula a nova média, nova mediana e o novo desvio padrão. Você vai ver que os novos vão ser tudo multiplicado por 2. Aí você soma 10 nos dados originais. Você vai ver que a média, a mediana também vai estar somada de 10 e o desvio padrão não muda. Depois subtrai a média de cada um deles para você ver o que acontece. Depois subtrai a média e divide pelo desvio padrão para ver o que acontece. Você vai ver que vai acontecer exatamente o que eu te falei, tá? Com esses exemplos assim, você consegue justificar o que vai acontecer, tá bom? É mais para vocês terem uma intuição do que vai acontecer quando a gente faz essas transformações nos dados. Transformações nos dados é uma coisa muito usual em estatística, pessoal. Óbvio que esse aqui é um curso introdutório, mas eu estou tentando dar técnicas que a gente usa muito lá no futuro em estatística. Então, transformação de dados é uma técnica muito usual, né? Existe hoje um método estatístico que é muito poderoso, que chama modelos lineares generalizados, que o que a gente faz é transformar os dados em outro conjunto de dados, usando logaritmo, usando transformações exponenciais. Então, é muito útil transformar o conjunto de dados em outro conjunto de dados que seja mais fácil de trabalhar, tá? Então, eu estou dando já uma pinceladinha do que se usa lá em estatística.